Esposa diz que presidente de clube baleado em São Paulo sofria ameaças. O suspeito fugiu sem levar nada. Amigo de bicheiro é assassinado no Rio e polícia investiga suposta guerra de quadrilhas por controle de caça-níqueis. Bêbado dirige na contramão e mata motociclista em rodovia de Goiás. Quadrilha explode 3 agências bancárias e usa escudo humano em cidade do interior gaúcho. O bando está envolvido em pelo menos outros 5 ataques violentos no Rio Grande do Sul. Wesley Batista depõe a Polícia Federal no inquérito que investiga Michel Temer. E mantém versão sobre conversa com Temer em que falou de mesada o ex-deputado Eduardo Cunha. Ministro interino da Cultura pede demissão antes mesmo de completar um mês no cargo. Presidente dos Estados Unidos cancela acordo com Cuba e diz que vai manter sanções ao país. A nova política deve estremecer a relação entre Cuba e Estados Unidos. Morre Helmut Kohl, o chanceler que reunificou a Alemanha. Acidente de carro mata a cantora Elisa Clívia, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró. U2 anuncia segundo show em São Paulo em outubro. Está no ar o SBT Brasil, Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O presidente do Bragantino, Marco Antônio Abichedi, permanece na UTI de um hospital de São Paulo. O dirigente do clube foi baleado no pescoço durante uma tentativa de assalto. A mulher dele contou à polícia que Abichedi vinha sendo ameaçado por um empresário do futebol. Ladrões de banco aterrorizaram moradores da cidade gaúcha de Encruzilhada do Sul. Os bandidos atacaram 3 agências e usaram reféns como escudo para impedir a ação da polícia. Em Goiás, o alvo dos criminosos foi o caixa eletrônico que fica na sede da Câmara e da Prefeitura do município de Guapó. Bandidos também explodiram caixas eletrônicos no Paraná. 70% dos policiais militares mortos em São Paulo estavam de folga. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Sou da Paz. O estudo analisou boletins de ocorrência de mortes entre 2013 e 2014. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que não vai comentar a pesquisa. Depois de 3 assassinatos nos últimos 2 dias, a polícia do Rio de Janeiro suspeita que foi aberta uma guerra pelo controle de máquinas caça-níqueis na cidade. Uma operação que envolveu agentes públicos municipais e estaduais fechou hoje um abatedouro ilegal em Camaragipe, região metropolitana do Recife. 2 pessoas foram detidas. O promotor que investiga a operação policial que matou 10 trabalhadores rurais em uma fazenda de Pau d'Arco, no sudeste do Pará, defende que houve execução. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade a documentos do inquérito. Um motorista bêbado que dirigia na contramão em uma rodovia atingiu e matou um motociclista em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Em meio à controvérsia sobre as ações do poder público na Cracolândia, em São Paulo, a internação do dependente químico, mesmo que contra a vontade, voltou a ser discutida. Levar o usuário para uma clínica não é o único tipo de tratamento, nem sempre também é uma decisão que se mostra eficiente. Terapia e apoio da família são fundamentais na batalha contra o vício. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou hoje o acordo com Cuba feito pelo antecessor, Barack Obama. Para Trump, a reaproximação entre os 2 países foi feita de maneira unilateral. A Rússia anunciou que pode ter matado em um ataque aéreo na Síria o chefe do grupo terrorista Estado Islâmico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda de um medicamento com resultados importantes no tratamento da insuficiência cardíaca, que atinge quase 3 milhões de brasileiros. Na Europa, o remédio reduziu em 20% o risco de morte dos pacientes. Lista da JBS no inquérito que investiga corrupção. Ministro interino da Cultura pede demissão menos de um mês depois de assumir a pasta. A gente volta já já. O
O empresário Joesley Batista prestou depoimento à Polícia Federal hoje em Brasília, no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. E o Procurador-Geral da República deve apresentar a primeira denúncia contra Temer na semana que vem. Daniel Adjuto. O ministro interino da Cultura, o cineasta João Batista de Andrade, entregou carta de demissão ao presidente Michel Temer nesta sexta-feira. Ele estava à frente da pasta desde que o ex-ministro Roberto Freire deixou o governo há pouco mais de um mês. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como é que o presidente Michel Temer recebeu essa sugestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para ter um gesto de grandeza e propor a antecipação das eleições gerais? Kennedy. Obrigada, Kennedy. E veja a seguir, banda U2 anuncia show extra em São Paulo. E com mais gente levando marmita para o trabalho, vendas de bolsas térmicas aumenta no país. A gente volta já já. Você vai conhecer agora uma nova forma de comprar e consumir legumes e hortaliças com qualidade e preço justo. Crescem no Brasil as comunidades que ajudam a financiar a produção da lavoura, garantindo produtos mais frescos na mesa e com menor desperdício. É estável o quadro de saúde do praticante de voo livre que sofreu um acidente na Pedra Bonita, na zona sul do Rio. Leonardo Leal fazia pela terceira vez um salto de speedfly. É um esporte praticado há 6 anos no Brasil, mas que requer muito treinamento. Subiu para 30 o número de mortos no prédio destruído por um incêndio nesta semana em Londres. A Associação Britânica de Imprensa estima que 70 pessoas estão desaparecidas. E a polícia admitiu agora que nem todas as vítimas possam ser identificadas. E agora vamos ao futebol. O Grêmio venceu o Fluminense e manteve o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. E a Copa das Confederações começa amanhã na Rússia com o jogo entre a seleção da casa e a Nova Zelândia. E pela primeira vez em 20 anos, o Brasil não participa da competição. E atenção, fãs do U2, a banda irlandesa confirmou hoje que fará um segundo show em São Paulo no dia 21 de outubro. Os ingressos para a primeira apresentação no estádio do Morumbi esgotaram em menos de 2 horas. Um funcionário da limpeza do metrô de Buenos Aires, na Argentina, chamou a atenção do país. Ele é um escritor premiado internacionalmente e já tem 8 livros publicados. As vendas de bolsas térmicas para marmitas dispararam desde o ano passado. Isso é um reflexo do preço salgado dos restaurantes. E já que vale a pena levar a quentinha para o escritório, melhor ainda se for com estilo, como mostra o repórter Celito Esteves. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.